Você de casa, além de cuidar da saúde, que é o que a gente fala aqui, tem se alimentado bem? Se alimentar bem é algo importante para todas as pessoas, especialmente para gestantes, que devem fazer refeições balanceadas e nutritivas para que o bebê e o leite materno tenham todas as vitaminas necessárias para o correto desenvolvimento. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a nutricionista Ana Valéria. Ela tem 14 anos de experiência, é professora universitária, especialista em nutrição clínica e esportiva funcional e também já foi minha fonte várias vezes no jornalismo. Seja bem-vinda mais uma vez, Aninha. Que bom, estou muito feliz por estar aqui novamente. Eu também, viu? Eu também vou ficar desse lado seu aqui pra gente conversar, que a gente fica até mais perto. Tá ótimo. Eu falei no comecinho do programa até, Aninha, que às vezes as mamães ficam preocupadas depois que o bebê nasce, né? Eu preciso ter um acompanhamento nutricional, mas começa com ela, com a mamãe, né? Essa alimentação. Começa, e na verdade começa antes da mãe querer engravidar. É, melhor ainda, boa. Porque assim, os primeiros passos, as primeiras semanas, essa formação do bebê é muito importante. A gente fala da formação do rim na 3ª semana. Então, assim, muitas mulheres descobrem até uma gestação na 6ª, na 7ª, na 8ª semana de gestação. Que já formou. Sistema nervoso central, a parte cognitiva, né? Tudo isso é bem lá no início. Depois é que vai tomando forma, vai ganhando peso, vai nascendo bracinho, perninha, né? Mas a parte lá no início que ela é importante. Então, a mãe tem que engravidar saudável, né? E como que a gente consegue fazer isso? Muitas mamães têm esse desejo, né? Muitas mulheres têm o desejo de ser mamãe. Quando ela já tá com esse desejo, já é a hora de ligar e falar assim, opa, eu já tenho que começar a melhorar a minha alimentação? Com certeza. Na verdade, precisa procurar um profissional, né? Um nutricionista, e já contar realmente o fato, né? Quero engravidar, né? Já não é só o caso da gente tratar a mãe, é tratar o casal. É muito importante isso, porque a gente fala muito da mãe, né, da mulher. E, na verdade, esse ser saudável na gestação, no pré-concepção, precisa ser o casal. Né? Então, a mãe e o pai lá no consultório, juntamente com o nutricionista, né, pra gente falar um pouquinho de alimentação, para depois os dois engravidarem. E quais são os primeiros passos? O que a gente deve pensar? Tudo que a gente come vai pro bebê? Tudo. Na gestação, na formação desse bebê, né? E depois na amamentação a gente pensa também no lado de vai passar tudo pro leite. Né? Então é um período muito grande, é o pré-concepção, é o período de gestação e depois o período de amamentação. A gente tem os alimentos aqui, né? Que foi super bem disposto, adorei. Para dizer o que a gente pode e o que a gente não deveria, né? Isso. Então conta para mim o que a gente tem que fazer então. Uma gestante, né? Vamos ficar pro lado do positivo aqui, depois a gente fala dos negativos. Isso. Folhas verdes, assim, quando a gente fala de espinafre, quando a gente fala da couve, né? Ela precisa entrar na alimentação dessa mamãe, né? Os ovos, a gema, ela tem uma substância muito importante, porque o ovo, ele é muito conhecido pela parte proteica. Sim. Mas a gema, a gente tem colina. E colina e outras vitaminas, né? É importante pro sistema nervoso central, parte cognitiva do bebê. Né? Então o ovo inteiro, né? Super bacana. E o ovo inteiro. Muito bem colocado, né, a gente fala, você na clara, você não sei. Não, o ovo inteiro. Aproveita o alimento, né? Isso. Sardinha. Sardinha é um alimento barato, fácil acesso, rico em coenzima Q10, né? Então a gente pensa naquela mãe que tá tendo né, a distensão da pele por conta da barriga, crescimento fetal. E ela quer o quê? Creme, ela quer produtos para evitar estria e tudo mais. E a coenzima Q10 tá aqui. Tá no alimento, gente. Tá na sardinha, baratinho, fácil acesso. E qual que a gente compra? A de água ou de óleo? Sempre em óleo. Sempre óleo? Sempre óleo. Exclui aquele óleo que tá presente na lata, né? Mas consome o alimento que foi comprado em óleo. Em óleo. Boa. Isso. Não deixar de consumir as carnes vermelhas, né? Quando a gente fala das fontes vegetais, a gente fala dos vegetais de couve, espinafre, a carne como fonte animal, o feijão como uma fonte de proteína vegetal, extremamente importante, ferro, cálcio, magnésio, tudo isso dentro das folhas verdes. E a mamãe que de repente não gosta muito de comer carnes, o que ela pode fazer? Ela precisa substituir pelas fontes
vegetais. Vegetais. Daí, no caso, uma mãe até vegetariana, né? Uma mãe que realmente não tem preferência por carnes, daí ela vai lá para os feijões, as castanhas, super importante. Quando a gente fala daquela castanha, né, da castanha do Pará, ela é importante para a saúde tiroidiana. Ai, verdade, é mesmo. Né? Então a gente fala do iodo, fala da castanha, das duas castanhas, né? Que aqui a gente tem castanha do Pará e castanha do caju. O brócolis, super queridinho também, não só na gestação, né? Em qualquer momento aí de uma mulher. Né? Até um alimento anti-câncer, se a gente for pensar. E os alimentos integrais, que também a gente precisa dele, né? Funcionamento intestinal dessa mãe, que muitas vezes vai ficar mais preso, né? Principalmente no final dessa gestação, pelo espaçamento do útero, né, e contração dos outros órgãos, apertando mais esse intestino, então precisa entrar fibra. Bastante fibra. Bastante fibra. E aí acaba realmente, né, tendo problema. Tem vários, né, pra dormir, começa a ficar mais inchada. E no inchaço, o que a mamãe pode fazer? Não pode faltar água nessa mamãe, né? Então, assim, a água sempre, porque quando falta água, o corpo segura. Então, essa retenção pode ser também por uma falta de ingestão hídrica. Né? E a gente pode fazer os sucos ou não indica? Não, pode. A gente pode colocar. Não pode misturar muito e ter excesso. Né? O excesso, a gente tem que sempre ter o ponto de equilíbrio. Né? O excesso não é realmente bacana. Mas mamão, as frutas, né, as coloridas, que cada uma tem a sua particularidade de antioxidante. A gente fala da uva, a gente tem resveratrol. A gente fala dos carotenoides, que são as frutas alaranjadas e amareladas. Né? Então, cada uma tem uma vitamina diferente. Então, aqui nós estamos, assim, com uma mamãe super saudável. Não só a mamãe, né? A gente também pode usar isso na nossa vida, no dia a dia já, né? Com certeza. A beleza vem de dentro, né? Então, tem que ter uma mulher bonita, um papai saudável, né? Pra gente poder criar esse bebê bem. Então, tem que estar nesse lado de cá. E para que ele acostuma, depois que nasça, também a comer assim, né? Porque se a família já vai entrando num acordo antes, na hora que o bebê nasce, você continua esse processo, né? E nesse processo de gestação, que a gente fala muito até nessa pré-concepção que eu comentei, programação metabólica, né? A gente já previne doenças até mesmo dentro do útero da mãe. Né? Com uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, um ganho de peso adequado nesse período, né, das 40 semanas. Porque daí as mães às vezes falam assim, é uma dieta. Não é uma dieta, é uma alimentação balanceada que ela tem que ter, né? Sim. Super saudável, né? Essa mãe, ela precisa continuar tendo os hábitos saudáveis durante a gestação. Não é comer por dois. Né? Essa coisa sempre tem. Porque agora eu tô com vontade disso, como por dois. Não existe isso. Não existe. Porque o sobrepeso, a obesidade, nesse período de gestação também leva a algumas consequências aí pro bebê. Então não tem essa, gente, de comer por dois. Vai ter que segurar a onda mesmo. Tem que comer bem. Isso. Né? Não é pra fazer dietas malucas. Não, de jeito nenhum. Nem ficar do lado de cá, né, Biane? Agora, esse lado de cá, o que a gente não deve, né? A gente tem o salame, né, que é um embutido, então é cheio de produtos industrializados, nitrato, nitrito, faz muito mal até para a pressão arterial, né? Excesso do café. Gestante, 2 xícaras seria o suficiente por dia. Por conta da cafeína. Tá? 2 xícaras. E sempre o coado, de preferência, do que o expresso. Porque é muito forte o expresso, muito concentrado, né? Isso mesmo. Perfeito. Né? Refrigerante, de uma forma geral. Né? A gente tem os colas, tem todos os refrigerantes por conta justamente do teor de açúcar. Né? Então, porque ali não tem nada. Ali tá tudo tranquilo, não tem um docinho. Exato. Aqui a gente já tem bolacha recheada, farinha branca, processado, né? A salsicha, a gente poderia incluir ali outros, né? Presuntos, a própria linguiça. A bala, consumo daquela mãe que tem um pouquinho de azia, um pouquinho de queimação lá no início e quer ficar um pouquinho na bala, até porque acha que aquilo ali vai melhorar. De forma nenhuma. Não. O que a gente podia colocar em vez da bala? A gente tem que colocar alimento seco. Então a mãe, por exemplo, comeu um pão seco, uma bolachinha de água e sal seca logo no início da manhã. Então aquela mulher que enjoa muito no período matinal, sempre produtos mais secos. Mais e não secos. muito, né? Porque a mãe tem mania de acordar e já beber um copo de água. Nesse período dessa queimação, desse mal-estar, deixar os alimentos secos mais presentes. Que demais! Eu tenho uma pergunta pra você aqui já. Maravilha. E também vou te perguntar, vou esperar a pergunta da mamãe, vai que é a mesma que eu vou fazer aqui. Da Maiara, boa tarde. Minha bebê, que coisa fofa, tem 1 mês. E eu gostaria de saber se os alimentos que eu estou comendo podem causar cólicas na bebê.
Minha bebê se chama Isis Maria, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Que coisa linda! Um beijo, Maiara, que linda! Um beijo pra você, mamãe, um beijo pra Isis Maria. Que coisa fofa, que Deus abençoe. Ai, e que aí? linda mesmo, Linda, né? Linda. Belezinha. Sim. Sim, Essa né? alimentação, ela tá super direta aí nesse leite, nessa produção do leite materno, né? E com as cólicas do bebê. Esse bebê, ele nasceu com o trato gastrointestinal muito imaturo, Sim. né? Sem as bactérias boas ainda. Quem que vai colocar tudo isso é o leite materno, né? Nenhuma fórmula hoje no mercado substitui tão bem o leite materno. Perfeito. Uma outra pergunta que eu tenho, que às vezes é que eu lembrei da Zia, que algumas amigas falavam isso. Água com gás, pode? Pode. Não tem problema. Ele é bem assim criticado, né? Mas não tem problema. A água com gás é permitido, sim. Perfeito. Então, olha isso, mamães. Fiquem atentas, lembrando que tudo que você come vai pro seu bebê. Então, tem as coisas boas aqui, que você vai ser feliz, não vai ter problema nenhum, né? E não vamos... Para a nossa vida em geral, né? Não só mamães, para todos nós, isso é melhor não sempre. É né, o descascar mais e o desembalar menos, né? A ideia é essa. Descasque mais, desembale menos. Então, ó, se você ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, entra no Instagram da Nutri, faz pergunta pra ela que ela responde pra você, ó, @NutriAnaValéria, tudo junto, tá? Esse é o Facebook e também o Instagram. Ana Valéria Nutricionista, tá? Então, tranquilinho. Ana Valéria Nutricionista e Nutri Ana Valéria. Aninha, adorei. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, viu, Viane? Seja bem-vinda sempre, viu? Amém, obrigada. Ai, amei.